O tema da nossa aula de hoje é como uma pandemia pode afetar as escolas. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que curtiram e comentaram o vídeo de apresentação. Desde a Segunda Guerra Mundial, não se viam portões fechados e alunos distantes da sala de aula. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, apresentou estudos que apontam que a pandemia já afetou 1,5 bilhão de estudantes em 188 países, o que representa cerca de 91% do total de estudantes do planeta. Em meio a esse cenário assustador e conturbado, não apenas na questão de saúde, mas também do aprendizado das crianças e dos jovens, os impactos do ensino são vários. Ninguém imaginava que uma pandemia seria responsável por mudar totalmente os rumos da educação, não só no país, mas em todo o mundo. A maioria das escolas públicas não estavam preparadas para o ensino remoto. As plataformas digitais não eram uma realidade presente na vida dos estudantes. As escolas tiveram a necessidade de desenvolver novas metodologias de ensino e os professores acabaram sendo obrigados a aprender e dominarem alguns recursos tecnológicos. Essa não foi e nem está sendo uma tarefa fácil. São poucos os professores que receberam algum tipo de formação para a educação à distância. Preparar uma aula remota apresenta desafios completamente diferentes das aulas presenciais. A dinâmica e a interação com os alunos ocorre de forma diferente. É necessário desenvolver uma aula que prenda a atenção do aluno, mesmo ele estando em casa. Os alunos também não estavam preparados para essa modalidade de ensino. A escola é vista como local de aprendizado e a casa, na maioria das vezes, o lugar de descanso e diversão. Estudar em casa exige maior concentração e maior responsabilidade. Muitos alunos não estão preparados e acaba surgindo assim a procrastinação. O afastamento das escolas, levando as crianças e os jovens a estudarem em casa, mostrou em muitos casos o quanto as famílias estavam até então afastadas da escola e do aprendizado de seus filhos, ao terem que acompanhar mais de perto a rotina de estudo deles. Pais e mães perceberam a necessidade de estarem mais próximos e inteirados do material didático, das metodologias adotadas e dos professores. A desigualdade social é outro fator que preocupa muitos dos gestores escolares. Apesar de todos terem consciência do problema, o mesmo acabou sendo escancarado pela pandemia do coronavírus na educação. A desigualdade social e de acesso a tecnologias, o que na área da educação causa um abismo entre aqueles que podem dar continuidade ao seu processo de aprendizagem e outros que sequer possuem um dispositivo eletrônico com conexão à internet dentro de casa. Segundo pesquisa do IBGE, apenas 57% da população do nosso país possui um computador em condições de executar softwares mais recentes. Outro estudo realizado em 2018, a pesquisa TIC Domicílio, aponta que mais de 30% dos lares no Brasil não possuem acesso à internet, que é praticamente indispensável para o ensino remoto, para o serviço de ensino remoto. Outra questão que atrapalha bastante está relacionada ao fato de muitos pais não estarem preparados para auxiliarem seus filhos. Na educação infantil e no ensino fundamental do 1º ao 5º ano, é muito difícil as crianças trabalharem sozinhas. Elas precisam de acompanhamento e tutoria. Se essas crianças possuem pais desinteressados ou que não tiveram oportunidade de estudar, o ensino se torna muito mais difícil. Diante de tantos desafios, uma boa gestão escolar faz toda a diferença. Existe a necessidade de compreender as dificuldades dos professores e dos alunos e de desenvolver metodologias que proporcionem educação de qualidade a todos. Conhecer a realidade dos alunos da escola, buscar parcerias, reuniões online e mais uma série de fatores passou a ser rotina na vida dos gestores. Para complementar a aula de hoje, apresento para vocês o vídeo Como a pandemia do coronavírus afeta a educação de crianças no Brasil.
Esse vídeo foi retirado do canal YouTube Geduca. Eu vou colocar, para quem quiser ver posteriormente, eu vou colocar o endereço desse vídeo aqui embaixo, tá bom? Agradeço a todos pela participação e bons estudos. A educação é a política mais capilar, é aquela que chega mais no cotidiano da população. Cerca de 50 milhões de estudantes da educação básica em tempos normais se deslocam diariamente às escolas do país. E para essa roda girar, há toda uma rede de apoio, formada principalmente por mulheres, por mães, avós, tias, profissionais de educação. Tudo isso está afetado nesse contexto da pandemia. As famílias estão super tensionadas, principalmente as famílias mais pobres e negras, com a falta de alimentação escolar, com o aumento da violência doméstica no contexto de confinamento e com a insegurança com relação às condições de sobrevivência. Esse ambiente de tensão que se instala durante pandemias coloca as crianças em uma situação que é exatamente a situação oposta à que elas precisam para se desenvolver, que é um ambiente harmônico, seguro, de tranquilidade e de estímulos. A partir da nossa rede de correspondentes, a gente tem percebido que em muitas localidades essas crianças ainda continuam nas ruas. Já de outro lado, há muitas famílias que já estão com essas crianças em casa há mais de uma semana, e aquelas que conseguem estar de quarentena têm tido aí um desafio também de como entreter essas crianças, né? Já que elas, em muitos casos, elas, por exemplo, querem sair para ir para a rua, para brincar no condomínio. Então, as mães e os pais estão tendo esse desafio aí de pensar em quais brincadeiras fazer com essas crianças e das crianças mesmo se entediarem, já que esses espaços são muito pequenos, né? E há também a questão da negligência com o caso de crianças. Muitas dessas mães, pais e adultos responsáveis por essas crianças não têm como deixar de trabalhar e, portanto, não têm aonde deixar essas crianças. Às vezes eles podem ir para os avós, o que gera um risco adicional, e às vezes elas ficam sozinhas, às vezes elas ficam com pessoas que não estão adaptadas ou preparadas para cuidar delas, ou que não têm nenhum ambiente adequado. Isso pode gerar um risco, além da negligência, um risco de violência ou até de abusos. Tem famílias grandes e esse fluxo de entra e sai, ele ainda é muito grande. E há ainda, infelizmente, muitas famílias que ainda não entenderam o que é o coronavírus e o risco que ele pode trazer, né, para as famílias e para todas essas causas. Então é preciso que se crie uma rede de apoio que possa preparar essas famílias a de fato lidarem com toda a situação e esse novo contexto. E eu creio que a imprensa ela pode mostrar o que há de diferente nas atividades das mães, dos pais, e também o que as crianças podem fazer em casa, né? Pensar em meios de estudo e entretenimento que vão, por exemplo, além da internet. Qual o desafio do jornalismo de educação comprometido com o interesse público nesse contexto? Primeiro deles, buscar das mais diversas formas criativas tornar visível o sofrimento invisibilizado. O sofrimento de estudantes, famílias, profissionais de educação, serviços públicos. É muito importante não só mostrar esse sofrimento, mas também as formas de resistência, as alternativas no cotidiano da população que também estão buscando e afirmando a importância da solidariedade. A gente precisa de fato trazer as soluções, os caminhos e, inclusive, no olhar para a criança pequena dessas famílias que podem estar de vulnerabilidade, né, e que talvez estejam em espaços, ocupando espaços muito pequenos com mais gente, como lidar com isso? Como criar um ambiente propício à criança, ao desenvolvimento, a brincadeiras, diante de uma situação como essa? Eu acredito que trazendo histórias que mostrem que não é simples esse processo. Ao mesmo tempo tentando propor o que pode ser feito, por exemplo. Ver como as mães estão se articulando nisso, se tem professores da rede pública que estão em contato nesse tempo, se o WhatsApp de fato está ajudando a passar essas informações e conteúdo, e também entender qual a prioridade dessas famílias nesse momento, né? Com o risco
por exemplo, da falta de renda, de ter de encontrar meios para sobreviver, o quanto, na verdade, essas famílias estão conseguindo pensar nos cuidados das crianças. Pode estar todo mundo tenso dentro de casa. E a criança dentro de uma birra, como é que esses pais ou esses adultos responsáveis vão lidar com aquilo? Fomentando aquela birra, aquela impaciência, eventualmente uma violência, até uma medida punitiva, que a gente pode ser o grito ou até uma questão física que a gente precisa evitar e que a gente precisa informar aos pais que não é o melhor caminho nem para essa criança e nem para esse ambiente familiar. O segundo grande desafio é abordar de forma crítica questões polêmicas, mostrando as diferentes visões que envolvem esse debate. Nós precisamos de clareza, de objetividade, de pragmatismo, de precisão nas nossas informações. E é isso que a comunidade tem sede por, mas acho que sobretudo é isso que as comunidades que talvez não consigam entender tudo que está acontecendo nesse momento, precisam também de simplicidade nessa informação. A terceira, com certeza, é mostrar para a população as alternativas e as possibilidades que estão sendo gestadas na sociedade, no poder público, no campo da pesquisa, em outros países. Nós precisamos, nesse momento, fazer uma discussão crítica sobre o financiamento da política educacional e das políticas sociais. Precisamos, aqui no caso do Brasil, discutir também a chamada Emenda Constitucional 95, essa considerada pela ONU a medida mais drástica contra direitos sociais no planeta. Essa medida impôs uma quebra do financiamento não só da educação, mas da saúde, ciência e tecnologia, assistência social, agricultura familiar e um conjunto de políticas. Precisamos ampliar o debate, pluralizar o debate sobre economia e financiamento das políticas sociais. E este momento é extremamente propício para isso, que os jornalistas da área da educação cruzem com outros colegas do mundo essa fronteira e contribuam para um debate qualificado, informado e em plural sobre economia e financiamento das políticas sociais.